Então, spin selling. Vamos falar um bocadinho sobre isto, ok? Uma coisa muito rápida, que é para vos relembrar, que é para não deixarem de pensar desta forma, porque agora vocês têm que fazer vídeos para o spin selling, porque vender e comprar casas é de alto risco. Não podem estar a vender casas como se estivessem na feira, é a mais baratinha esta, faça desconto aqui. Não, isto não são cuecas, são coisas que mexem com a vida das pessoas. E então há técnicas específicas para bens de alta consequência para os clientes. Pode colocar em causa a vida do cliente. Como é que nós fazemos isso? Spin. Cada letra significa uma coisa. Primeiro, situação. Vou colocar aqui situação. Eu chamo isto a realidade. E depois vou tentar dar-vos alguns exemplos. A situação ou a realidade é a situação que está a acontecer neste momento. É a realidade deste momento. Vamos dar um exemplo. Há pouco falámos também sobre as fotografias. A realidade é que as pessoas pensam que as fotografias são mais importantes do que aquilo que são. Não são assim tão importantes. Se fossem importantes, só por uma fotografia nós comprávamos uma casa. E não compramos. Por uma fotografia nós vemos, queremos ir ver a casa. Ok. Mas muitas vezes olhamos para a fotografia com ângulos e com tudo e os fotógrafos profissionais vão lá e trafulham aquilo tudo, não é? E nós chegamos à casa e a casa é muito mais pequena do que parece nas fotografias. Já foste. Portanto, isso das fotografias, a realidade é que não é assim tão importante. Pior ainda, é quando contratas um fotógrafo profissional, tu vais gastar dinheiro. E isso vai-te criar um problema, que é o segundo, que é o P. Qual é o problema nesta situação? Vou colocar aqui problema, que é o P, que é a segunda. Esta é a primeira, que é a situação de descrever a realidade. Não é assim tão importante as fotografias e isso custa dinheiro. Contratar um fotógrafo profissional vai-te tirar dinheiro do bolso, vai-te tirar lucro. E quando tu estás à rasca, tu queres ter mais lucro e menos despesas. Então, qual é o problema? O problema é esse mesmo. Dinheiro. Contratar um fotógrafo profissional custa dinheiro. Ok? Tudo bem. Identificámos o problema. Vamos para o terceiro. Que aqui chamo consequências ou, como está no spin selling, implicações. Implicações ou consequências. Consequências. Também é muito simples. Então, a realidade é que nós contratamos um fotógrafo profissional, que não é assim tão importante, que tem um problema, que nos cria um problema. O problema é que gastamos mais dinheiro e que traz implicações ou consequências. Ficamos sem dinheiro e menos lucro. A seguir, temos o N, que tem a ver com necessidade ou solução. Necessidade ou solução. Que é o quarto passo do spin selling. A solução é simples, deixa de ser preguiçoso ou preguiçosa, vai aprender a fazer 4 ou 5 vídeos sobre fotografia profissional, sobre aquilo que tu estás a contratar num fotógrafo profissional. Se fizeres 4 ou 5 fotografias como um fotógrafo profissional, e hoje em dia vais ao YouTube, como estás a ver este vídeo, e tens lá todas as informações, em inglês, em francês, em italiano, em japonês, em francês e em português, brasileiro também, é só ires lá ver como é que se tiram fotografias. Perdes um pouco do teu tempo e vais aprender a tirar fotografias, que é a solução. Então, nesta situação temos realidade, descrever a realidade atual. A malta, o que é que faz? Contrata fotógrafos profissionais. Para quê? Para tirar meia dúzia de fotografias, para dizer que é profissional, só para ter estatuto. Aquilo não serve de nada. Ou seja, têm a noção que serve assim para grande coisa e na realidade não serve assim para tanta coisa como dizem. Gastar 150 ou 200 euros num fotógrafo profissional, desculpem, é só parvo, é só estúpido. E eu explico-vos porquê. Porque isso traz um problema. Vocês gastam mais dinheiro, têm menos comissão, têm mais despesas. No final, não são 2.500 euros. Quando vocês vão colocando coisas atrás de coisas, vocês ganham, talvez, 500 euros, 600 euros. Vocês não querem isso, porque têm menos lucro. Tendo menos lucro, tem uma consequência, que é a implicação, é tendo menos lucro, têm menos dinheiro, depois andam sempre com a corda na garganta. Querem pagar qualquer coisa aos vossos filhos e não têm dinheiro. E isso são as implicações. Porquê? Por causa de uma estupidez de estarem a contratar um fotógrafo profissional, quando a solução é simples. Vão ao YouTube e vão aprender a fazer fotografias profissionais. É tão simples, é tão fácil. Só precisam de 4 ou 5. Mais nada. Ok? Agora, como é que nós podemos aplicar isto, por exemplo, no mercado imobiliário? É simples também. Se um cliente está na dúvida entre
vender a casa ou não vender a casa, vamos dar um exemplo, está na Quinta do Conde, tem que fazer este trajeto até Lisboa e demora sempre 2 horas a chegar ao trabalho e 2 horas a chegar do trabalho até aqui, são 4 horas mais as 8 horas de trabalho, não vê o filho, pura e simplesmente, sempre que sai o filho está a dormir, sempre que chega o filho está a dormir e isso está a matá-lo por dentro ou a matá-la por dentro. Então, é simples, vocês têm que dar a noção de qual é a realidade. A realidade é que você não consegue ver o seu filho. E isso vai trazer um problema a si e ao seu filho. O seu filho daqui a nada começa a chamar pai ou mãe ou outro. É um problema, é uma realidade. E isso traz outras implicações. É que você não vai andar bem, não vais andar bem, o teu trabalho não é bom, a tua relação com a tua mulher ou com o teu marido não é bom, vai trazer um conjunto de consequências que não são boas. Vais gastar mais dinheiro porque andas a fazer este trajeto, 60 km, 70 km ida e volta, vais ter mais despesas com o carro, vais ter tudo mais. E vocês colocam as implicações ou as consequências do problema que é a realidade. A pessoa está muito longe do local de trabalho. Qual é a solução? Porque é que você não pensa em comprar definitivamente uma casa mais perto do seu trabalho? Se você já está efetivo, está lá há 10 anos, porquê é que não vai para lá? Porquê é que não compra uma casa lá perto? É muito mais vantajoso para si. Não tem esta viagem de perder 4 horas, ir para lá e vir para cá. Consegue chegar a tempo e horas para ir com o filho ao parque, para brincar um bocadinho, para jogar a bola com o filho, ou brincar com as barbas com a filha. Sim, é normal. Então a solução é simples. Pensa em comprar uma casa lá do outro lado. Porque todas as implicações que você tem, as consequências do problema e da realidade que está a passar agora, não são boas para si. E a pessoa aí entende que possivelmente é melhor começar a procurar uma casa lá do outro lado. E vai-te dizer a ti, claramente. Então, ok, comece lá a procurar uma casinha lá do outro lado. Vamos lá avançar com o processo. E vocês começam lentamente, porque isto é um processo que demora tempo, e é um processo que demora tempo a modificar, a deixar à vontade a pessoa com a decisão de realmente mudar. Logicamente que depois também tem que vender a casa deles, etc e tal. Mas com este sistema, primeiro identifiquem qual é a realidade, qual é o problema que vem a seguir, quais são as consequências ou implicações desse problema e deem a solução. Esta é a forma como vocês têm que comunicar no Instagram, que têm que comunicar nas redes sociais. O que é que vocês fazem? Simples, muito simples. Identifiquem os reais problemas dos clientes, ok? Falem sobre os reais problemas dos clientes. Como é que está a realidade sobre aquele problema? Falem sobre o problema, quais são as implicações ou consequências desse problema e a seguir dão as soluções. A solução não é dizer quero uma solução, contacte-me que eu arranjo. Não, nada disso. Vocês dão tudo, dão a solução. Dar a solução é o suficiente, é criar a necessidade. Porquê? Porque vocês começam a ser tornados, começam a ser vistos, percepcionados, lá está, a percepção do mercado é que vocês são especialistas. Justificar, dando um exemplo que falámos com uma das alunas da parte da manhã de hoje, quinta-feira, com a Carla, nós falámos sobre o spread ou sobre a Euribor. Nós falarmos sobre qual é a realidade da Euribor, neste momento, que está a criar um problema nas pessoas, está a subir, o dinheiro que tens de pagar pela casa, tem implicações e consequências, deixas de pagar a casa, deixas de ter dinheiro para te alimentares, deixas de ter dinheiro para tudo, e então há que encontrar uma solução. Qual é a solução? Vão ao banco e vão renegociar. Simples. Têm a realidade, têm o problema, consequências, e qual é a solução? E vocês só fazendo isto, as pessoas, ok, faz sentido. E devem-no fazer em vídeos até 30 segundos. Se o conseguirem fazer em vídeos até 30 segundos, top. Porque a pessoa não tem muito tempo, principalmente se não te conhecem ainda, estão a começar a conhecer, não tem muito tempo para te ver e para estarem a pensar sobre as coisas. Então devem fazer o esforço para fazer até 30 segundos, ou no máximo até 1 minuto, 1 minuto e 15, as pessoas ainda conseguem ouvir, mas tentem fazer o exercício até 30 segundos. Então vocês têm que andar à procura do quê? De problemas, descrever a realidade deste problema, quais são as implicações, as consequências desse problema e a seguir dão a solução. Em vídeos de 30 segundos, de preferência, mas podem ir até 105 segundos, 1 minuto e 15 segundos.
façam isto, identifiquem e criem muitos vídeos com muitos problemas destes a explicar isto. Depois é só colocar nas stories e vocês começam a ser percepcionados como especialistas. E as pessoas vão começar a ligar para vocês. É tão simples quanto isto. Lá está. Isto é para conteúdos de alta consequência. Tá? Espero que tenha-vos ajudado.